Olá, caros amantes da fitopatologia e da agronomia! Sejam muito bem-vindos ao Agropathology. Meu nome é Daniele Matei, eu sou engenheira agrônoma, doutora em agronomia e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Então, o nosso tema de hoje aqui no canal vai ser como realizar uma amostragem de forma adequada para ficar tudo certinho no resultado dessa análise depois, para que você possa adotar as melhores práticas de manejo e ter os melhores resultados. Nós vemos muitos problemas com relação à amostragem de uma única planta, outros deles são relacionados à amostragem realizando o arranquio das plantas, né? Que não é o ideal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui, tá? E já vai curtindo o nosso vídeo aqui com antecedência. E aproveita para compartilhar o nosso vídeo com todos os seus conhecidos e seus colegas, com produtores, tá certo? Afinal, o conhecimento é para ser compartilhado. Chega mais! Vamos saber um pouquinho mais a respeito da amostragem para a análise de nematóides. A amostragem para a análise de nematóides será o nosso tema de hoje. E pensando na amostragem para análise de nematóides, essa nós faremos quando? Bom, em geral, nós buscamos fazer essas amostragens quando aparecem os sintomas nas áreas, que podem ser através de reboleiras ou através da presença de plantas desuniformes na lavoura. Essas plantas podem apresentar algumas características, como por exemplo o amarelecimento e também a questão do porte reduzido, em função justamente do ataque dos nematóides, que prejudica o seu crescimento, desenvolvimento e pode ocasionar o sintoma de fome de minerais, que é o que acaba deixando as plantas amarelecidas. Então, esses sintomas podem indicar a presença dos nematóides na área de cultivo. Mas, como que eu confirmo a presença do nematóide? Primeiro de tudo, devemos fazer a amostragem e, em segundo ponto, encaminhar essa amostra para a análise laboratorial em um laboratório competente. Entretanto, vou ressaltar aqui, a amostragem é o nosso ponto crítico. Se ela não for feita de forma adequada, mesmo que a análise seja muito bem feita, não irá demonstrar o que realmente temos na nossa área de cultivo. Então, o que nós precisamos saber? Quando amostrar as plantas na minha área? Bom, o ideal é que façamos a amostragem em fase reprodutiva, em torno de 60, 70, 80 dias após o início do ciclo da cultura. Isso porque, ao início do desenvolvimento, as plantas focam a energia que produzem no desenvolvimento do sistema radicular. Posteriormente, começam a mandar quantidade de energia equilibrada para desenvolvimento de parte aérea e raízes, até um ponto em que observamos o máximo desenvolvimento do seu sistema radicular. Posteriormente, quando temos ali também a formação de vagens, a planta começa a encaminhar maior quantidades de fotoassimilados que são produzidos para justamente a parte aérea, em função do quê? Da produção, ou seja, ela vai focar em encaminhar os seus fotoassimilados para a produção da sua progênie, ou seja, para a formação das novas sementes, certo? Nesse ponto, começa a se observar o processo de senescência do sistema radicular, em função, é claro, né, do que? Da redução da disponibilidade de nutrientes, né? Então, a raiz começa, na verdade, a se desenvolver menos a partir desse ponto. E quando bem lá no final, na maturidade da planta, a raiz realmente já tem a sua senescência, ela já focou toda a sua energia na produção. E o que acontece? Quando temos essa fase de senescência, os nematóides que são migradores, como por exemplo pratilencos, entre outros, eles vão se movimentar e sair das raízes para o solo em busca do alimento, né? Podendo buscar aí outras plantas. Logo, o ideal é que busquemos fazer a amostragem na fase de floração,
formação de vagens, ou seja, ali mais voltado à fase reprodutiva, preferencialmente ali em torno dos 60, 70, 80 dias de ciclo da cultura. Mas como eu faço essa amostragem? A amostragem ela pode ser feita de diferentes formas. A primeira forma é a amostragem diagnóstica, que é quando eu tenho uma reboleira na área de cultivo. Nesse caso, serão amostrados 4 pontos equidistantes dos bordos dessa reboleira. Ou seja, visualizando lateralmente um corte dessa área, nós conseguimos observar que a reboleira apresenta ao centro plantas de menor porte que vão aumentando de tamanho conforme caminhamos para os bordos. As plantas mais laterais, que estão na margem dessa reboleira, elas são plantas sintomáticas que apresentam o porte um pouco inferior em geral do que as plantas normais, assintomáticas. Logo, vamos buscar coletar as plantas dos bordos da reboleira, sempre coletando raízes e solo a uma profundidade de 20 a 30 centímetros. Na amostragem de levantamento, devemos coletar de 10 a 20 subamostras, fazendo o caminhamento em zigue-zague, coletando também raízes e solo para compor uma amostra composta por talhão. Essa amostragem de levantamento é realizada quando queremos saber o que está acontecendo na área e se temos a presença de nematóides. Alguns cuidados que devem ser observados são: quando da realização da amostragem, uma das melhores ferramentas para utilização para coleta é a pá de corte, pois conseguimos tirar de melhor forma as raízes e o solo em seu entorno, fazendo uma melhor coleta. O ideal é que façamos a elaboração de uma amostra composta e, a partir dessa amostra, retiremos 500 gramas de solo para o encaminhamento ao laboratório e pelo menos 10 gramas de raízes, porque é isso que é o necessário para uma análise. No entanto, o ideal é que façamos um encaminhamento de pelo menos 20 gramas, pois é importante lembrar que pode haver algum problema no laboratório que seja demandada a realização de uma segunda análise, seja em função da perda da primeira amostra, seja em função de tirar alguma dúvida, ou seja, é interessante mandar sempre uma quantidade a mais de raízes do que o essencial para a realização da análise. Entretanto, é válido lembrar que precisamos das raízes finas para análise de nematóide. No caso da soja, por exemplo, as raízes pivotantes são descartadas. Isso pois o nematóide, em geral, penetra na região de alongamento. A raiz, em seu ápice, apresenta uma porção meristemática, logo acima dela vai apresentar uma região pilífera e entre essas duas a região de alongamento, que é uma região não lignificada, que é lá do ápice da raiz. Ou seja, são nessas raízes finas que os nematóides irão penetrar para iniciar o processo de parasitismo. Logo, deve-se ter muito cuidado com a realização da análise para que não sejam quebradas as raízes durante esse processo de amostragem. Por que precisamos de tantas coletas quando vamos fazer a amostragem? É importante lembrar que a amostra ela deve ser representativa. Por exemplo, o que uma amostra representa da nossa área de cultivo em relação a 10 a 20 amostras? Quem consegue representar melhor o que nós temos na nossa área de cultivo? Com certeza, as 10 a 20 subamostras para compor uma única amostra a ser enviada para o laboratório representa muito melhor nossa área de cultivo do que uma amostra única. O acondicionamento e envio deve ser feito colocando raízes e solo dentro de uma única embalagem plástica, devendo cada amostra ser acompanhada de uma ficha de identificação, também conhecida como ficha de campo.
As amostras devem ser colocadas dentro de caixas de isopor para serem enviadas ao laboratório, ou, caso necessário, o armazenamento por um período um pouco maior, devem ser armazenadas na gaveta de legumes da geladeira e, assim que possível, enviadas o mais rápido ao laboratório. No laboratório, essas amostras receberão o acondicionamento adequado até o período da realização da análise. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Afinal, o conhecimento deve ser compartilhado. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!